Obrigado, Iberville. Uma grande mobilização aqui para a Avenida Paulista, em São Paulo, programada para o próximo domingo. Sobre esse assunto, nós vamos direto falar com o professor Paulo Moura, que já está conosco. Professor, já está em São Paulo ou a caminho de São Paulo? Boa tarde. Não, eu embarco amanhã, depois do meio-dia, para São Paulo. Bate e volta, né? Chego lá sábado, no final da tarde, volto segunda de manhã. Mas vou amanhã ainda. Bom, conta para gente o que está sendo programado. É um Fora Lula ou uma manifestação pela anistia? Não, o foco é na anistia, né? A manifestação está marcada para as 14 horas. Acredito que o auge da manifestação deve ser pelas 16 horas, mas o foco se mantém na anistia. Bom, de qualquer forma, nós temos ainda um recuo, entre aspas, né, de alguns ministros lá do STF, acreditando ou considerando que aquelas penas atribuídas pelo ministro Moraes a alguns dos detidos, dos presos, condenados, foi exagerada. Isso também vai ser tratado no próximo domingo, professor. Como é que está essa mobilização nesse sentido também? Será que vai ser tocado esse recuo estratégico por parte do STF? O que está achando nesse sentido? Eu diria que é um recuo tático, que eles estão preparando o terreno para o julgamento do presidente Bolsonaro. Estão tentando reduzir a pressão. Na verdade, não houve ainda redução de penas, né? Houve o arquivamento dos inquéritos da importunação das baleias e das vacinas contra o presidente Bolsonaro. Foi recusada a prisão preventiva do presidente Bolsonaro. Foram decretadas as prisões domiciliares da Débora, do Batom e do professor Junques, que é um professor de 69 anos que tem câncer, né? Foi liberado o dinheiro retido, preso das contas bancárias do Rodrigo Constantino, e houve um recuo também na questão da DPF das favelas, né, que proibia a polícia do Rio de Janeiro subir os morros. Então são vários recuos em sequência. Na minha opinião, eles estão preparando o terreno aí, estão tentando reduzir a pressão, porque a pressão sobre o Congresso Nacional para aprovação da anistia está muito forte. Acredito que a manifestação vai ser grande, vai agregar pressão sobre o Congresso Nacional, e a imagem do STF estava, se é que é possível, né? Estava ficando demasiado manchada pela injustiça das condenações aos presos do 8 de janeiro, por essa questão de impedir a polícia de subir os morros do Rio de Janeiro e tal. Então, acho que eles estão aliviando um pouco a mão para depois pesar. É a minha leitura, pelo menos. Bom, e de alguma forma a gente tinha acompanhado essa questão, uma promessa de uma possível retaliação dos Estados Unidos em relação àquilo que está acontecendo aqui no Brasil. Isso, de fato, deve acontecer? Será que nós teremos a aplicação daquelas leis, né, da morte financeira daqueles que farão parte dessa lista preparada, elaborada pelo governo norte-americano, professor? Vai acontecer ou não? Olha, a esperança é que sim. O Eduardo Bolsonaro esteve na Casa Branca ontem, em reuniões, levando documentos, né? Assisti hoje pela manhã um vídeo no canal dele. E além dessa esperança de que as sanções aconteçam, tem a questão do Felipe Martins, né? Que é um processo judicial que não depende de decisões políticas, que é relacionada àquela questão da fraude nos documentos de ingresso do Felipe Martins nos Estados Unidos. O Felipe abriu 2 processos na justiça americana. Agora, em abril, tem a primeira audiência de um desses processos, e à medida em que for comprovado que a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos foi fraudada, isso deve puxar o fio da meada para encontrar os responsáveis por essa fraude, e acredito que isso também é um fator de pressão que a gente não pode deixar de levar em consideração. Eu boto muita fé de que essa questão resolva, né, definitivamente essa situação da prisão ilegal do Felipe Martins aqui no Brasil, porque ela se deu com base nessa fraude no registro de ingresso dele nos Estados Unidos, né? Talvez isso leve à anulação do processo todo contra o Felipe Martins, e acredito que é um fator que, juntamente com essas pressões de Eduardo Bolsonaro junto ao governo americano, deve pesar aí para constranger o STF nessa sanha persecutória à direita brasileira. Bom, 2 questões ainda, professor. Essa saga, por dizer assim, do STF em relação
aquilo que aconteceu na prisão, na condenação. Isso também ajuda a derrubar um pouco mais a credibilidade do governo. As pesquisas mostram que Lula simplesmente está derretendo nas pesquisas. Tem uma coisa a ver com outra ou não? São ações políticas, econômicas que não interferem exatamente o STF na popularidade do Lula? Não, a percepção de uma aliança entre Lula e o STF é genérica. Nas pesquisas não aparece nenhum indicador de que a população faça essa conexão entre STF e governo, embora haja uma conexão entre STF e governo. A situação do governo é crítica por causa da inflação, principalmente inflação de alimentos, né? Por causa da segurança pública, é o problema número 1 na lista de prioridades do povo brasileiro, de preocupações do povo brasileiro. Há uma forte percepção de volta da corrupção também. E a questão da economia. São os 3 fatores principais a pesar contra a imagem do governo: violência, corrupção e economia, né? A questão do STF não aparece relacionada ao governo Lula, e o governo está se atrapalhando e está afundando por conta própria. Bom, por fim, nós tivemos aquela manifestação domingo passado do PSOL, PT, né, que, como dizem por aí, flopou, né? Os números mostram exatamente isso. Agora, domingo, uma multidão deve tomar conta, aí sim, da Avenida Paulista. Que não venha a USP fazer uma estimativa bem menor ou abaixo daquilo que foi constatado, entre aspas, também para o episódio, né, a manifestação do último domingo aqui em São Paulo também, na Praça Oswaldo Cruz, não na Avenida Paulista, diga-se de passagem também, né, professor? Já escolheram a Praça Oswaldo Cruz lá na Ponta da Paulista justamente porque tem muita árvore ali, a arborização da região ela esconde um pedaço do chão, né? O que impede da gente ter uma noção mais clara da quantidade de gente, mas todo mundo viu que foi um fiasco a manifestação, e eu estou com uma expectativa muito grande de que a manifestação da Avenida Paulista vai bombar mesmo, pelo que eu estou vendo, pela minha experiência de vários anos de manifestações na Avenida Paulista, quando eu morava aí em São Paulo, e pelo que eu estou vendo nas convocatórias nas redes sociais, a minha impressão é que teremos uma grande manifestação em São Paulo. Inclusive uma vigília programada já para o sábado à noite em frente ao MASP, daqueles que vão participar no próximo domingo. Tem uma mobilização muito grande, eu tenho visto também aqui em São Paulo. Bolsonaro deve participar, professor, só para finalizar. Com certeza participa, vai discursar no caminhão de som, ele, o pastor Silas Malafaia, vários governadores de oposição, vários deputados federais. O objetivo é fazer uma grande demonstração de força, tanto pela qualidade e quantidade de autoridades presentes lá no caminhão de som, como pela quantidade de público presente na avenida. Até domingo, então, professor. É isso, Sérgio. Grande abraço, é sempre um prazer falar para ti aí, para a audiência do Tempo e Dinheiro.